Boa tarde. A próxima palestra será feita pelo Dr. Evandro Sobrosa de Mello, que é médico patologista, professor doutor de patologia pela Faculdade de Medicina da USP, centrado mais nas disciplinas de patologia gastrointestinal e de moléstias infecciosas, vice-responsável pelo Laboratório de Investigação Médica 14, o LIM 14, e chefe coordenador científico do Laboratório de Patologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E, atualmente, ele é o co-PI de um grande projeto que tem sido desenvolvido já desde 2018, né, que se iniciou, de oncologia em pacientes que vivem com HIV e AIDS, com colaboração tanto em São Paulo, ICESP e Casa da AIDS, e colaboração da George Washington University, sendo financiado pelo NIH. E dentro desse projeto tem a criação de um grande biobanco, aí, que seria o Biobanco da América Latina, o que proporcionará diversas pesquisas com todo esse material que está sendo coletado e armazenado. E dentro desse contexto, o Evandro vai falar para vocês sobre as neoplasias em pessoas vivendo com HIV, abordando um pouco esse grande projeto. Antes de tudo, né, muito obrigado aí por aceitar o convite, Evandro. Mais uma vez, estamos juntos aí, mais uma ocasião. Bem, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer à comissão organizadora, em especial ao Karim e à Ângela pelo convite. Então, como o Karim disse, a partir do ano passado, a gente começou com esse projeto de estabelecer um biobanco de tumores de câncer em portadores de HIV, que é um projeto em colaboração aí com a George Washington University e o ACSR, que é um braço do NCI, né? E, com base nisso, o Karim achou por bem que eu poderia falar sobre esse tema. Como patologista, eu me sinto muito à vontade de falar sobre câncer. Há alguns anos eu tenho tido uma experiência de conviver com a disciplina de moléstias infecciosas, também na faculdade, dentro da disciplina. E esse projeto é um projeto super desafiador, porque a gente, na verdade, tem um biobanco dentro do ICESP desde a criação, desde a inauguração do ICESP, de fato. É uma das grandes coisas que a gente tem lá, envolvendo a patologia, onde basicamente a gente coleta diariamente muitos casos de câncer que ficam estocados, não só o tecido do próprio tumor, como o sangue, outros fluidos dentro do banco. Então, e um biobanco como conceito é algo que a gente, ao contrário de um biorepositório, né, onde está destinado para um projeto específico, num biobanco ele vai ficar disponível para a comunidade científica como um todo, né? Então, qualquer um de vocês, dentro dos seus projetos de pós-graduação ou de orientações, podem submeter projetos para o biobanco e coletar e requisitar espécimes de determinados tumores. E dentro de uma das limitações desse biobanco é justamente que a maior parte dos casos conhecidos de doenças infecciosas, em pacientes que estão lá no ICESP, mas que têm infecções como HIV, eles eram excluídos da coleta por motivos de segurança do biobanco. Então, esse projeto, em parte, também tem como objetivo que a gente consiga coletar, ter uma parte do biobanco que tenha um nível de segurança maior para que a gente possa coletar esse tipo de material, né? A primeira informação que a gente pode ter aí é que a infecção por HIV está associada com o aumento do risco de câncer. Certo? A gente tem mais neoplasias malignas em pacientes com HIV. E, de fato, 3 dessas neoplasias são consideradas cânceres definidores de AIDS, que são o sarcoma de Kaposi, o carcinoma do colo uterino, carcinoma de células escamosas do colo uterino, e o linfoma não Hodgkin. Vejam que o sarcoma de Kaposi está associado a uma outra infecção viral, que é o herpes vírus do tipo 8, que também pode ser chamado de herpes vírus relacionado ao sarcoma de Kaposi, ele foi descrito nessa neoplasia. O carcinoma de colo uterino é super conhecido, que é relacionado ao HPV, né, o papiloma vírus humano, e os linfomas não Hodgkin, no caso dos pacientes com HIV, tem uma associação muito alta, grande percentual de casos, com infecção por vírus Epstein-Barr.
E essas 3 neoplasias, como tinha uma incidência muito alta nesses pacientes infectados pelo HIV, especialmente nos casos com imunossupressão muito avançada, elas foram consideradas, então, como definidoras de AIDS. Além desses 3 tumores, existem outras malignidades associadas a infecções virais, cuja incidência está aumentada em indivíduos portadores do HIV, que são o linfoma de Hodgkin, claro, o linfoma não Hodgkin, né? Que também tem uma associação, na verdade, aqui praticamente 100% com o vírus Epstein-Barr, tá? Diferente até do não Hodgkin, que é muito alta, mas não é de 100%. O carcinoma orofaríngeo e de canal anal, que tem uma correlação também muito estreita, acima de 90% com HPV, e o carcinoma hepatocelular, tá? Aqui está escrito câncer de fígado, como sinônimo de carcinoma hepatocelular, e que em pacientes não HIV tem ação com múltiplas condições, mas aqui são muito associados à infecção por vírus B com ou sem cirrose, ou por vírus C, usualmente na quase totalidade dos casos, com cirrose. Certo? Então, a gente vê que essas duas categorias de tumores estão associadas a essas co-infecções, né, por outros vírus, além do HIV, EBV, HPV, e aqui os vírus de hepatite também. Na verdade, esses vírus são considerados todos vírus oncogênicos, né? E grande parte do conhecimento inicial de oncogênese, certo? Que a gente lia no Robbins muitas edições atrás, estavam associados a estudos com esses vírus, quando a gente descobriu os primeiros oncogenes, certo? Estudando genes relacionados a esses vírus que eram claramente causadores de tumores, mesmo em pacientes que não tinham HIV. E eles são vírus muito criativos, em termos de mecanismos em que eles são capazes de causar neoplasias. Então, a gente vê aqui eles dentro da infecção por um desses vírus oncogênicos. Nós vemos aqui que o HPV, essas famosas proteínas E6 e E7, elas podem causar instabilidade genômica, mas também elas provocam inibição de genes relacionados à supressão tumoral, como o P53 e o gene do retinoblastoma. Assim como o EBV também está associado à instabilidade genômica aqui, mas também causa uma série de lesões, de danos ao DNA associados à oncogênese também. Então, e o HBV, na verdade, é ainda mais criativo, certo? Tem uma quantidade enorme de mecanismos pelo qual o HBV, o vírus de hepatite B, está associado à oncogênese viral, no caso, e que muitos deles associados a uma proteína específica do vírus, que é o HBx, né? Então, esses vírus, na verdade, por múltiplos mecanismos, são capazes de causar oncogênese. Bem, existem ainda uma série de neoplasias malignas não definidoras de AIDS e que são infecção não relacionada, certo? Que não é, então, uma co-infecção com o HIV e que afetam desproporcionalmente os pacientes, os indivíduos portadores de HIV. Por exemplo, talvez um dos maiores exemplos que a gente tem atualmente, que tem causado um grande problema nos hospitais de câncer, que é o aumento da incidência nesses indivíduos de câncer de pulmão, certo? Que não pode ser claramente explicado por um aumento da frequência de tabagismo nessa população. Tá? Então, alguma outra coisa aí está aumentando esse aumento desproporcional de câncer de pulmão nesses pacientes. Tem, de fato, aí múltiplos fatores que contribuem para o aumento do risco do câncer durante a infecção por HIV. Alguns são diretamente relacionados ao HIV. O mais óbvio deles é a própria imunodeficiência, né? A gente sabe que a gente precisa de uma imunovigilância para evitar que tumores apareçam, e não só a imunodeficiência relacionada ao HIV, mas outras imunodeficiências hereditárias ou adquiridas também cursam com aumento da frequência de câncer. Então, isso é o mecanismo mais óbvio associado ao HIV, que seria uma diminuição da imunovigilância por múltiplos mecanismos.
Outra, a hipótese, assim como aqueles outros vírus oncogênicos que a gente viu, é que eventualmente o HIV possa ter um efeito oncogênico também, certo? Essa hipótese não pode ser tirada da mesa e existem algumas possibilidades. E um outro mecanismo que certamente deve ter alguma influência, porque a gente tem experiência de outras doenças, é que a infecção pelo HIV causa um estado inflamatório, certo? Um estado inflamatório no paciente. E a gente tem muitos cânceres, dos cânceres mais comuns, que estão associados com condições de inflamação crônica, como, por exemplo, doença inflamatória crônica intestinal, as próprias hepatites virais ou outras doenças não virais inflamatórias do fígado causam câncer de fígado, a doença obstrutiva crônica pulmonar, que é associada à inflamação também, todas são condições que causam tumores muito comuns, onde o mecanismo principal está muito associado a essa condição inflamatória crônica. Então, certamente, o HIV deve ter relação com o aumento da frequência do câncer por esse mecanismo. Existem fatores que não são diretamente relacionados ao HIV, um deles a gente teve a aula inicial da sessão de hoje, que é o aumento da expectativa de vida dessa população, evidentemente com uma população mais idosa, consequentemente nós teremos mais cânceres também nessa população, e a alta prevalência, sempre lembrada, né, de fatores de risco associados ao câncer mais tradicionais. Então, essa população, na maior parte dos lugares, se submete mais a fumo, álcool e as próprias co-infecções. O fato é que a estimativa de risco de câncer em pessoas infectadas pelo HIV, quando comparada com a população em geral, varia consideravelmente de acordo com diferentes tipos de câncer. Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse gráfico do estudo com base populacional feito nos Estados Unidos alguns anos atrás, nós vemos aí que toda essa série de cânceres aqui tiveram uma diminuição da frequência ao longo desse período aí que vai de 95 a 2012, mais ou menos, mas mesmo assim, essa frequência residual em todos eles permanece como maior do que a população em geral. Então, alguns deles, como o sarcoma de Kaposi, que é raríssimo em pacientes que não são portadores do HIV, ainda permanece com uma frequência de 500 vezes maior do que a população em geral. Os linfomas, como o linfoma difuso de grandes células, o mais comum deles, o linfoma de Burkitt, tem frequência acima de 10 vezes da população em geral, e o carcinoma anal, que a gente não falou aqui ainda, certo? Associado ao HPV, é uma frequência bem alta, certo? Então, existem até algumas populações em que a frequência é maior do que essa em relação à população em geral. E, além disso, esse também é um estudo interessante, com base populacional, também do Banco de Dados de Câncer, lá do NCI, onde mostra que os pacientes com HIV, mesmo em outros tumores que não têm necessariamente uma frequência maior em pacientes portadores do HIV, mesmo nestes tumores, esses pacientes morrem mais por esse câncer, certo? Como, por exemplo, câncer de bexiga e câncer de tireoide. Aqui, na verdade, são 4 populações com diferentes atendimentos dentro dos Estados Unidos, daquele sistema de saúde deles, e todas elas, independente do sistema de atendimento, nesses 2 tumores que não são necessariamente mais frequentes de HIV, esses pacientes morrem mais desses cânceres. Em primeiro lugar, porque parece que eles são diagnosticados mais tardiamente, certo? Então, em estágios mais avançados, mas mesmo quando o estadio é comparado, eles morrem mais do que a população em geral. E isso nos dá uma outra dica aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu falei 2 vezes mais morte de câncer de mama, a frequência de morte, 3 vezes mais morte por câncer de tireoide. Então, de 14 cânceres que eles estudaram nesse banco de dados, em 13, os pacientes com HIV morriam mais rapidamente do que a população em geral. E o que se propõe, então, que além da frequência com que faz o diagnóstico em estadios mais avançados, o próprio HIV possa ter uma relação com progressão tumoral, certo? O tumor progrida de alguma maneira mais rápido. Progressão é um conceito biológico, né, dentro da biologia do tumor.
Bem, então, dentro da patogênese do câncer relacionado ao HIV, sem dúvida, a imunodeficiência é um fator fundamental, e isso tem sido demonstrado claramente, quer dizer, um dos dados mais consistentes na literatura, que quanto mais baixa a contagem de CD4, maior é o risco para que a gente tenha cânceres relacionados a infecções, como os primeiros que a gente viu, ou não relacionados a infecções, certo? Ambos têm uma frequência aumentada quanto menor a contagem de CD4, e possivelmente porque essa imunodeficiência relacionada ao HIV não só predispõe à infecção por esses vírus pró-oncogênicos que a gente viu, como existe, então, uma redução da imunovigilância das lesões dos tumores invasivos, mas também na progressão de lesões pré-neoplásicas. Existem alguns dados adicionais aí da literatura em relação a essa imunovigilância, então, esse é um bom artigo para a gente ler, porque as células NK são associadas à imunovigilância como imunidade inata, quer dizer, parece muito importante, especialmente na progressão de lesões pré-neoplásicas, pré-neoplasias invasivas, e existe, aparentemente, uma anergia das células NK, não só na era pré-terapia antirretroviral, quanto após as terapias mais novas. Então, essa anergia parece permanecer mesmo com a instalação da terapia. O que explica, então, que a gente ainda tem a frequência aumentada de todos os tumores, mesmo com uma terapia efetiva. E um outro conceito que é importante é a aparente exaustão das células TCD8 positivas, que, na verdade, na imunidade adquirida, com certeza é a principal célula, né, a reconhecer e eliminar as células tumorais em todas as suas fases. Então, certamente, essa exaustão, que na verdade a gente já conhecia esse conceito de exaustão de células T, CD8 positivas no câncer, no próprio câncer, certo? Pela apresentação maciça de neoantígenos, a infecção pelo HIV parece usar a mesma estratégia para provocar essa anergia, essa falta de reação de células T CD8, possivelmente associada à diminuição das células T de memória, que ficam ali na reserva. Né? A infecção pelo HIV é caracterizada por um estado de inflamação crônica, né? Isso é um conceito importante. Isso parece que não é inteiramente normalizado quando existe com as terapias antirretrovirais, ainda permanece um background. Isso tem sido demonstrado por uma série de estudos mostrando que determinados marcadores séricos de inflamação, quando estão aumentados, certo? Essas populações têm uma frequência maior de desenvolvimento de câncer. Então, o estado de inflamação crônica aparentemente permanece mesmo após o tratamento, e isso estaria associado, então, não só com câncer no HIV, mas com qualquer condição inflamatória crônica que a gente tem, usualmente está associada a desenvolvimento de determinados tumores. Isso tem sido reforçado em alguns trials clínicos, certo? Usados não só em pacientes por HIV, mas aqui é um trial, eu acho que quem está assistindo remotamente está enxergando as referências aqui embaixo, tá? Tapado aqui por essa barrinha, mas aqui usando um bloqueador de uma interleucina, dessa interleucina 1B, que é usado para diminuição de risco cardiovascular nessa população HIV e que foi surpreendentemente associado também a uma redução na mortalidade por câncer de 50%. Eles conseguiram resultado em relação a novos eventos cardíacos e, no entanto, como efeito não colateral, a gente teve essa diminuição do risco do HIV, mostrando a importância desse estado inflamatório quando a gente fala de HIV. Né? A outra possibilidade, que não é desprezível, então, é esse efeito pró-oncogênico direto do HIV. Tem muitos estudos mostrando que a replicação não controlada do HIV está associada ao aumento do risco do câncer, evidente, então, tanto a linfoma, no sarcoma de Kaposi e outros tumores. Evidentemente, esse tipo de dado sofre do problema que, normalmente, quando existe uma replicação viral não controlada, também a imunidade está baixa, então é difícil de dissociar desse fator, né?
mas especialmente aqui nos linfomas, parece que talvez tem alguns estudos que mostrem um efeito direto de oncogênese do HIV. Certo? Os linfomas ainda representam o tipo mais comum de câncer em pacientes infectados por HIV. Na verdade, na maior parte das séries ainda representam mais de 50% de todos os cânceres definidores de AIDS, e a causa mais frequente de morte nesses pacientes. Usualmente eles têm características de alto grau histológico, são linfomas de alto grau, usualmente estão em estadio avançado, quer dizer, pegam múltiplas cadeias ou sítios extranodais, e existe o acometimento frequente, envolvimento extranodal. Certamente um desses envolvimentos mais surpreendentes é o envolvimento do sistema nervoso central, muito característico da infecção por HIV, e na verdade teve um declínio muito importante após as terapias antirretrovirais, mas ainda existe uma marcada propensão de desenvolvimento de linfomas em outros sítios extranodais, como o trato gastrointestinal, por exemplo. Queria mostrar para vocês aqui, como patologista eu gosto também que classificam as coisas, né? Que, na verdade não é um linfoma só, né? Aqui tem uma lista dos linfomas mais frequentes em pacientes portadores do HIV do que na população em geral. O mais comum deles é o linfoma B difuso de grandes células, como na população em geral. Tá? Esse é o linfoma que mais frequentemente se faz o diagnóstico. O linfoma de Hodgkin também é bem frequente. Opa. Mas aqui existe uma série de subtipos de linfoma que a gente praticamente só vê em paciente portador do HIV, certo? Que praticamente não existe em outras populações, o que é uma coisa bem interessante. Então, por exemplo, o linfoma plasmablástico da cavidade oral ou do canal anal praticamente só ocorre em paciente HIV. Esse aqui que é um linfoma curiosíssimo, um linfoma primário de efusões, usualmente um linfoma associado a derrame pleural, que se manifesta primariamente na pleura, ou a doença de Castleman, multissistêmica, multicêntrica, associada a linfoma de grandes células. Também é uma apresentação que a gente praticamente só vê em HIV. Então é curioso que esses tumores aqui apareçam especificamente nessa população. E a gente vê aqui que são tumores que têm associação com a co-infecção com outros vírus, né? Especificamente o vírus Epstein-Barr, como já era esperado, né? Bem conhecido, mas também ao vírus do herpes do tipo 8, o vírus do herpes associado ao sarcoma de Kaposi. A gente vê que esse linfoma das efusões ele é associado tanto à co-infecção por vírus de Epstein-Barr quanto ao herpes do tipo 8. A doença de Castleman multissistêmica, multicêntrica, com linfoma difuso de grandes células associado a ela, é uma doença que é exclusivamente associada à infecção por o herpes do tipo 8. Então, quando a gente fala de linfomas, evidentemente a gente não está falando de uma doença só, né? Nós falamos de múltiplas doenças com apresentações diferentes, e certamente mecanismos fisiopatogênicos e certamente merecem terapias diferentes também. Então, esse aqui é um exemplo de doença de Castleman multicêntrica associada ao vírus da herpes do tipo 8, né, o vírus da herpes associado ao sarcoma de Kaposi, onde você vê o típico acometimento, né, de múltiplas cadeias, mediastino e cadeias inguinais. Aqui o aspecto é muito característico, mas precisa usualmente de um hematopatologista para fazer o diagnóstico, tá? Porque uma das características mais frequentes do acometimento linfonodal por HIV é a involução dos folículos, que também está presente nessa condição. Só que a gente tem outras características, como essa formação em alvo aqui na periferia, que acaba sugerindo que não se trata só disso, mas sim de um Castleman, né? E se a gente fizer aqui a imunistoquímica, a gente consegue detectar claramente o vírus do herpes associado ao sarcoma de Kaposi, o vírus do herpes tipo 8, nas células neoplásticas. Aqui um caso também desse outro tipo de tumor peculiar, né, associado ao HIV, que é o linfoma primário das efusões,
manifestando aqui como derrame pleural. O diagnóstico pode ser feito na citologia, porque é um linfoma de grandes células, então não é difícil de fazer no aspirado o líquido pleural, usualmente não precisa da biópsia da pleura, e a gente consegue demonstrar daí claramente também a associação com o HHV1. Então, apenas para mostrar para vocês aqui que a associação com diferentes vírus, certo? De diferentes tumores, por exemplo, e que todos esses tumores, na verdade, todos esses linfomas associados ao HIV, eles vêm de uma área específica do linfonodo, certo? Que é o centro germinativo. E as várias fases de evolução, de maturação da célula B dentro do centro germinativo, tá? Então, a gente tem o linfoma difuso de grandes células do tipo centroblástico e o linfoma difuso de grandes células imunoblástico. São fases diferentes aqui das células grandes do centro germinativo. E o linfoma plasmablástico, lá da cavidade oral, todos são células aqui do centro germinativo. E linfomas de características intermediárias entre essas duas células, como o próprio linfoma de Burkitt. Na verdade, esse linfoma aqui, originalmente, era chamado de linfoma de células intermediárias, tá? Depois que... o linfoma que está entre o Burkitt e o linfoma difuso de grandes células, que é chamado de linfoma intermediário entre o linfoma de células, é um gray zone, certo? Entre o linfoma de Burkitt e células. Todos são dessa localização aqui, tá? Vem dessa área do centro germinativo, que é uma pequena área dentro do linfonodo, o que é bastante curioso, né? Agora, essa pergunta aqui é uma pergunta interessante, né? Por que que os pacientes infectados por HIV continuam a mostrar uma incidência alta de linfomas e o desenvolvimento, inclusive, desses subtipos específicos, certo? Mesmo após a reconstituição imune promovida pela terapia antirretroviral. Bem, existem dois mecanismos aí que como o HIV em si não infecta essas células, certo? A gente não vê infecção do HIV nessas células. Existem dois mecanismos indiretos propostos, que seria a ativação crônica das células B e a perda de imunorregulação sobre os vírus oncogênicos que estão frequentemente associados a essas lesões. Uma já é amplamente descrita, né, que é a GP120, aí, uma das proteínas codificadas pelo HIV, que sustenta essa ativação crônica dos linfócitos B, e a gente sabe muito bem que essa ativação crônica dos linfócitos B provoca expansão inicialmente policlonal, mas na progressão, populações cada vez mais oligoclonais e, eventualmente, então, monoclonais, com o desenvolvimento desses linfomas. Isso é bem caracterizado em pacientes transplantados, né, esse tipo de progressão, e se acredita que, então, dentro da progressão para linfomas B nos pacientes infectados por HIV, esse seria um mecanismo proposto. Uma coisa que é bem demonstrada também o aumento da produção de determinadas interleucinas que são promotoras de crescimento de células B também, que poderiam colaborar nessa progressão. E algo bem interessante que tem sido descrito, que poderia explicar de forma mais consistente essa associação, essa persistência do risco, apesar de não tão alta, mas ainda muito importante desses linfomas, seria que determinadas proteínas, especialmente essa proteína aqui, que é a proteína da matriz do vírus, né, a proteína P17, se acumula e persiste nos linfonodos dos pacientes infectados por HIV, mesmo quando eles têm uma carga indetectável de HIV. E a gente consegue demonstrar isso por imunistoquímica. A gente tem imunistoquímica para esses antígenos no laboratório e a gente consegue demonstrar a presença do vírus em pacientes com carga viral indetectável. E imaginem exatamente aonde? No centro germinativo, naquelas células que dão origem, certo, a todos esses linfomas. Então, é uma evidência, digamos, topográfica, né, de que eventualmente tem uma implicação direta. E mais do que isso, esse autor demonstrou que determinadas variantes, determinadas mutações no gene que codifica essa proteína, certo? Então, variantes da P17 estariam especificamente associadas a uma via importante de sinalização no desenvolvimento desses linfomas, que é essa via AKT, né? O que daria mais consistência, seria uma consistência molecular
para o desenvolvimento desses linfomas. E para quem está familiarizado com as conversas dos oncologistas, né, se você consegue detectar uma proteína específica que está na iniciação de uma via de sinalização que promove o crescimento de um tumor, então você, ao mesmo tempo, uma vez você descobrindo isso, você está dando uma nova oportunidade, né, para ter um alvo, para as terapias-alvo dentro da oncologia, né, que tem tido alto sucesso nos mais diferentes tumores. Então, esse tipo de informação é bem importante. Isso a gente já viu, né, o aumento da idade nas populações infectadas pelo HIV, mas além disso tem acontecido isso, né, nos primeiros anos lá da infecção por HIV, nós tínhamos muitos casos de cânceres definidores de AIDS, um número menor de casos de cânceres não definidores de AIDS, mas isso mudou radicalmente, né, nos últimos anos, onde aí cada vez mais a gente tem uma proporção maior de cânceres não definidores de AIDS, aqui nessa casuística, nesse levantamento populacional. A gente, até 2005, já um pouco mais da metade dos casos eram pacientes com cânceres não definidores de AIDS, né? Nós temos dados aqui de São Paulo, né, também no levantamento epidemiológico, da professora Maria do Rosário, onde também se fez uma avaliação em 2 períodos diferentes da frequência desses cânceres, e a gente vê que teve aqui é uma taxa anual de crescimento ao longo desse período, está encoberto aqui para mim, se eu não me engano era 95 e 2010 ou 2011, e a gente vê um aumento aqui anual nesse período de 24% para carcinoma do canal anal, certo? Anualmente 24% em média de crescimento, e de câncer de pulmão de 15% de aumento anual nesse período. Então são 2 tumores não definidores de AIDS, né, mas que têm uma frequência aumentada ao longo do tempo, demonstrada populacionalmente a partir desses 2 bancos de dados aqui na cidade de São Paulo. Vejam que um desses cânceres é associado a vírus, né, o HPV, mas o outro câncer não tem nenhuma relação com o vírus, é infecção não relacionada, né? E esses aumentos foram mostrados principalmente na população masculina, né? Não foi claro isso na população de mulheres. Isso tem sido reportado por outros autores também, né? Então, o câncer de pulmão tem tido um aumento, e outro dado, em populações cada vez mais jovens, né? O aparecimento desses tumores, quer dizer, quando a gente compara com a população em geral, nos pacientes infectados por HIV, são frequentemente pacientes mais jovens. Então, câncer de pulmão e câncer de cabeça e pescoço claramente tem aumentado a frequência, o carcinoma de canal anal, que é uma das grandes vedetes, né? E o linfoma de Hodgkin também tem tido um aumento significativo. Então, vejam que nesse editorial aqui, eles estimam aí perto de 5% das neoplasias malignas em pacientes com HIV atualmente são câncer de pulmão, mas que até 2030, quer dizer, isso é um editorial do ano passado, se não me engano, chegaria, pelas projeções, chegaria a 15%. 15% de todos os cânceres do HIV têm câncer de pulmão, certo? E que isso, na verdade, parece ir acontecendo em termos proporcionais à medida que a terapia antirretroviral vai controlando o vírus, né? Lembrando que, frequentemente, esses tumores têm desfechos oncológicos piores e que, pelas condições, às vezes, do paciente, eles acabam recebendo tratamentos oncológicos menos agressivos e com menos intenção curativa, né? Só para fazer uma analogia, para que vocês possam projetar o que significa 15% de todos os tumores numa população, né? A gente olha que a população de câncer de pulmão no Brasil, ele está em terceiro lugar com 7,5%, certo? Atrás de câncer de próstata em homens, câncer de mama em mulheres, e o carcinoma coloretal, que é em segundo lugar nas 2 populações. Mas 15% é acima do carcinoma coloretal, que é um dos tumores mais comuns que a gente tem. Então, é um aumento muito expressivo. Aqui um outro trabalho, que é uma revisão de literatura, e que dá um panorama geral, né, desses casos de câncer de pulmão em pacientes infectados pelo HIV,
a gente vê que numa incidência média de 3 vezes a população em geral. Em algumas séries chega a ser 20 anos mais jovens, a média de vida dos pacientes, né? A maior parte dos trabalhos fala em 4 a 5 anos, mas existem séries aí com 20 anos de diferença em relação à população em geral. É muito mais frequente em homens do que na população em geral, certo? 86% contra 57% da população em geral, a frequência em homens. E muitas vezes, certo? Muitas séries, o estadio 3 e 4, que são estadios em que dificilmente se obtém a cura desse tumor, né? Está acima de 90%. E aqui, um detalhe que aparece em alguns trabalhos é que esse subtipo histológico é o carcinoma de pequenas células, que na população em geral, usualmente gira ali em torno dos 5%, tá? Fala que em 3 a 9%, chega a 15% nos pacientes com HIV. Tá? A sobrevida também é bem mais baixa quando se fala a longo prazo. Tá? Esse carcinoma de pequenas células, na verdade, é um carcinoma neuroendócrino, né? Associado a marcadores neuroendócrinos, altamente agressivo, isso aqui é o KM67, marcador de penetração celular, em que poucos pacientes sobrevivem aí em poucos anos. Então, é um subtipo que, se confirmada essa associação, se torna importante, né? Já que ele tem poucas terapias alternativas atualmente. E é curioso, quando a gente olha para os dados da WHO, a gente vê que existe uma diminuição, esses são os 3 subtipos principais de câncer de pulmão, né? Adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas e carcinoma de pequenas células. A gente vê que existe uma diminuição do carcinoma de células escamosas e do carcinoma de pequenas células na população em geral, dados da OMS, né? E o adenocarcinoma que tem aumentado. A gente vê isso aqui na prática, certo? Dentro do laboratório, de longe já, esse é o subtipo mais frequente de câncer de pulmão. E a gente perceber que quando a gente olha para a população HIV, justamente esse que é o tumor mais agressivo está aumentando de frequência, né? Então isso se torna algo importante. Em relação à sobrevida, como em outras condições, né? Então sobrevida ao carcinoma não pequenas células, tá? Que ainda é o subtipo mais comum, a contagem de CD4, relação CD4-CD8 e a carga viral tem relação com a sobrevida desses pacientes. Então, quando esses dados são parecidos com a população em geral, com os pacientes não infectados, a sobrevida também acaba sendo igual, e quando esses dados são ruins, acaba que a sobrevida é pior. Mas um dado que é mais interessante, especialmente para quem lida com os casos oncológicos, né, é que o câncer de pulmão é um dos casos de sucesso da oncologia nos últimos anos, né? Porque é um tumor altamente agressivo, que há pouco mais de uma década matava praticamente todo mundo, e muito rápido, né? Em poucos meses, e que teve uma mudança radical, né, em termos de resultados da terapia, com base na detecção de determinadas mutações nesse tumor. Certo? Então, a principal delas, e primeira descrita, foi as mutações, grupo de mutações dentro do gene do EGFR, fator de crescimento epidérmico, que na maior parte dos lugares gira ali entre torno de 15% a 20%, certo? Nos nossos casos aqui chega a ser 40% de pacientes mutados, e tem terapias que bloqueiam essa via e fazem com que alguns pacientes com estadio avançado a gente tenha mais de uma década ainda vivos, certo? Ainda como exceções, mas o grau de sobrevida é brutal. E muitas outras mutações que viraram alvos a medicamentos específicos se tornaram disponíveis, foram reportadas e medicamentos foram desenvolvidos. E a gente vê aqui nos pacientes com HIV muitas séries mostrando a frequência muito baixa desse tipo de mutação, certo? Então, o perfil molecular do tumor, aparentemente, é diferente do perfil molecular desses tumores tão frequentes, tão comuns, né, dos pacientes sem HIV. Então, por exemplo, essa mutação, as mutações do CARRAS, basicamente não existe tratamento para elas, e nos pacientes com HIV elas são muito mais frequentes. Tá? Existe uma específica que é a mutação, que é o G12C, tá? Que é bem rara, dentro de todos esses 30% de mutação do CARRAS, a gente tem um medicamento específico para essa mutação. Tá? Mas isso se tornou um negócio muito importante.
Mas agora, por outro lado, vejam que o Tumor Mutation Burden, o famoso TMB aqui, é alto, numa frequência muito elevada de pacientes, certo? 75%. O normal é isso ser assim de 10% a 30%, dependendo da série dos cânceres de pulmão fora do HIV, certo? E aqui é muito alta, certo? Isso aqui basicamente é a carga mutacional do tumor. Quantas mutações, certo, esse tumor tem? Driver mutations, mutações driver ou não, certo? Que provocam o crescimento ou não. Dá muito pela instabilidade genética do tumor. E, na verdade, essa carga mutacional, usualmente alta, indica suscetibilidade, uma categoria nova de tratamentos de câncer atualmente, que são as imunoterapias, certo? Então, é bem provável que esses pacientes sejam mais suscetíveis aos tratamentos com imunoterapia. Tá? Isso, agora, recentemente, foi publicado justamente que também outro alvo de imunoterapia, que é o PDL1, é uma molécula que a célula tumoral expressa para bloquear a resposta dos linfócitos TCD8 positivos, certo? O PDL1 está expresso em grande parte desses casos, tá? Com alta frequência dentro do tumor. E, na verdade, a gente tem terapias anti-PDL1, temos muitos medicamentos anti-PDL1, e que frequentemente têm resultados brilhantes mesmo em tumores muito avançados, tá? Então, vejam só que é importante a gente perceber como o mesmo tumor, eu olhando lá no microscópio, certo? Eu olho e parece o mesmo tumor para mim, se eu for fazer olhar mais cuidadosamente do ponto de vista molecular e de expressão antigênica com imunohistoquímica, a gente percebe que ele não é igual ao tumor da população em geral. Tá? Então, a verdade é que alguns editoriais aí têm saído dizendo que a diminuição da mortalidade por câncer de pulmão nos pacientes do HIV passa principalmente por duas medidas, né? Seria reconhecer que a frequência desse tumor é alta, né, nessa população, e que então seria necessário um screening anual com tomografia de tórax ou na frequência que for julgada necessária, e como é uma população muito suscetível, né, a campanhas de cessação do tabagismo nessa população. Seriam os dois coisas. E aí a gente entra num tema importante aqui, que essas pessoas infectadas por HIV poderiam se beneficiar de estratégias de screening de câncer, como a gente tem para tantas outras neoplasias, né? Colo uterino, próstata, mama, cólon, né? Será que a gente não poderia oferecer para os tumores mais frequentes aqui, nessa subpopulação, screening, para pegar esses tumores mais precocemente? Tá? O grande problema é que, usualmente, a gente estabelece o risco-benefício para screening, né? E não existem ainda estudos standardizados nessa subpopulação especificamente. Então, se baseia muito na proposta de screening nessa subpopulação com base em trials que foram feitos em outras populações não infectadas. Tá? Mesmo assim, várias associações aí internacionais, né, têm proposto screening de padrões diferentes desses pacientes. Aqui tem uma compilação de algumas dessas propostas, como, por exemplo, a Sociedade Europeia propõe screening para pacientes infectados com HIV, para câncer anal, do canal anal, câncer de mama, câncer do colo uterino, câncer coloretal e fígado. Para esses, ela propõe firmemente, certo? E menos firmemente para câncer de próstata. A Sociedade Britânica, por algum motivo que eu não saberia dizer, não propõe para câncer canal anal, propõe para os outros de próstata. A Sociedade Brasileira não propõe para o carcinoma coloretal, que faz algum sentido, né, que eu sou brasileiro, não sei, porque esse tumor não tem uma frequência elevada, não teria por que mudar o screening normal, né? Não tem uma frequência mais elevada na nossa população do que na população com HIV. Tá? E atualmente estão alguns trials acontecendo, certo? Esse é um deles, a referência está aqui embaixo, onde se propõe a comparação daí, então, do screening convencional para um screening enhanced, né, aumentado, né, nessa subpopulação. Então, onde está sendo comparado, a gente vai depender de provavelmente de mais de uma década para ter resultados a respeito disso, né? Então, por exemplo, começar um trial para o screening para câncer de mama numa idade mais precoce, de cólon e pulmão, e o de pele, certo?
e fazer o screening em populações mesmo muito jovens, né, para carcinoma de canal anal, carcinoma carcinoma hepatocelular e o carcinoma do colo uterino. Tá? Então, seriam propostas aí, a gente vai saber o resultado desses trials ao longo do tempo, né, nos próximos anos. Bem, esse é o projeto do qual o Karim falou, vou dar alguns dados para vocês, é algo que a gente tem dados incipientes, né? Temos dados incipientes a respeito dele aí. Esses são os participantes do projeto, né? Eu da patologia, o Dr. Karim, o Dr. Roger, o PI é o professor Aloísio, a Milko como coordenadora lá do Biobanco e as nossas outras participantes primeiras de biólogo. Tá? Eu só vou mostrar algumas informações aqui para vocês, para quem é da graduação e não sabe, né? A gente está mais ou menos aqui, né? O IFESP é aquele prédio prateado que fica lá na ponta, é o prédio mais vistoso de todo o complexo, então, para nós que trabalhamos lá, parece muito vistoso. A patologia fica dentro do 13º andar, na verdade, o 13º e o 14º andar são os andares cirúrgicos, certo? E é, de fato, a única patologia que eu conheço, devem existir outras, certo? E tem toda a sua área de macroscopia dentro do centro cirúrgico. Então, isso foi uma proposição lá na construção do prédio, né? Em que a gente faria a macroscopia, quer dizer, a primeira abordagem da peça cirúrgica ali junto com o cirurgião, de maneira que a gente pudesse tratar esses tumores do jeito que a gente quer ali no começo. E, além disso, nós temos uma área dentro do 8º andar, lá no CTO, que tem laboratórios multiusuário lá, que são extremamente úteis. Né? Então, essa aqui justamente é a área de macroscopia, né? Então, todos os espécimes cirúrgicos vêm da mesa do cirurgião direto para essas mesas que vocês estão vendo aqui. Eu estou fazendo alguma palestra aqui, não sei o que é. De maneira que a gente recebe os espécimes a fresco, certo? E aí a gente pode fazer a destinação desse material antes de colocar no formato. Então, isso é bem importante, né? E uma das destinações principais, como eu falei para vocês, é justamente poder congelar esses espécimes, né? Então, a gente tem a equipe do Biobanco trabalhando junto com a patologia, né? Nós consideramos na verdade, né? De maneira que eles estão lá para... o patologista seleciona as áreas que vão ser congeladas, que não vão ser examinadas no exame anatomopatólogo, pode ir direto para o Biobanco, certo? Garantindo que não vai atrapalhar o exame anatomopatológico, que é crucial para o paciente, né, onde a terapia se baseia atualmente, e a gente consegue, e o material seja representativo. E sempre lembrando que, apesar de a gente ter material congelado, um tumor, os tecidos a fresco, aí já há muito tempo a gente tem isso aqui, né? Aqui tá, esse é o arquivo da patologia, na verdade é 10% dele atualmente, né? Que fica lá na área do SAMI, que são as lâminas e os blocos de parafina. Então, todo o trabalho que vocês quiserem fazer com DNA, é possível fazer dos blocos de parafina. Então, esse é um biobanco que existe em todo o laboratório de patologia. Vejam que lá no IFESP a gente tem uma grande proporção de peças cirúrgicas de ressecção, né, o que faz com que a gente tenha muito tumor de cada caso, né? Porque, na verdade, a maior parte dos pacientes chegam já com o diagnóstico de câncer, então eles vão ser operados e não biopsiados para fazer o diagnóstico. Então, a gente tem um volume grande de casos e 2/3 deles são de ressecção. Nesse projeto aí, o que a gente tem já são justamente os dados de levantamento aí, feitos pelo Dr. Karim, né? Onde a gente vê que, nesse período aqui, a gente recentemente atualizou esses dados, né? Nós temos, nesse período, 664 pacientes no hospital, que tem, lá todos os pacientes têm câncer, né? Mas que tem também HIV, né? E no período, 200 desses pacientes faleceram. Né? Vocês veem que a frequência é bem mais alta de homens do que mulheres. Pouco menos de 1/3 aqui são casos hematológicos, né? Mas vejam que já, aqui no nosso meio, a maior parte são tumores sólidos, certo? Não hematológicos. Tá? Isso a gente considerar que é desde 2009, até me surpreende um pouco, e apenas 25% são neoplasias definidoras de AIDS, né, com 3/4 dos casos de neoplasias não definidoras de AIDS. E também, vejam que também só 25% são relacionados a vírus. A maior parte são tumores que parecem absolutamente convencionais.
que a gente poderia estar vendo em outros pacientes. Mas como eu mostrei para vocês no exemplo do câncer de pulmão, onde a gente tem alguma literatura bem definida, essa olhada superficial ao microscópio não significa a verdade, né? Então, a gente olha mais profundamente, podem ser tumores muito diferentes. Aqui vocês veem a frequência por especialidade, né? Então, vejam que tem muito tumor da gastro, tá? Esôfago, estômago, cólon e canal anal. Aqui vocês veem justamente a frequência por tipo, né? Então, linfoma de não Hodgkin ainda é o mais frequente, depois canal anal, linfoma de Hodgkin, e aí câncer de mama e próstata, estão vendo aqui? Então, os pacientes têm tumores como outras pessoas, né? Os mesmos tumores a gente vê aí, resta para nós saber se eles são iguais ou são diferentes em termos de comportamento, né? Dentre os tumores hematológicos, vocês veem que dominam aí amplamente os linfomas, o mais comum de longe é o linfoma difuso de grandes células, Hodgkin, Burkitt, e aqui um daqueles tipos especiais que é o plasmablast, né? Então esse é bem frequente. Cabeça e pescoço, tumores de glândula salivar, não consigo imaginar por que teria essa frequência, mas é um dado, né? E aqui a próstata tem bastante frequência e a mama no grupo feminino, né? Muito paciente, muito tumor ressecado, mas um percentual de biópsias aqui. Tumores de pulmão, vocês veem que aí até inverte, eu não estou vendo a legenda aqui, mas eu sei que isso aqui é biópsia, tá? Então, o que que significa isso? A gente só tem 15% de pacientes com câncer de pulmão ressecado, né? Porque muitos dos tumores de pulmão não são ressecáveis, não vale a pena submeter o paciente à cirurgia em termos de sobrevida, né? E isso tem importância, porque é isso aqui, né? Tá vendo aqui? Essas são biópsias de tumor de pulmão, tá? Entra nessa questão aqui de como lidar com biópsias muito pequenas. Na verdade, lá no ICESP a gente faz isso, a gente divide em vários blocos de parafina e já tira as lâminas de imunistoquímica e lâminas em branco direto, de maneira que a gente tem material para estudos moleculares atuais e futuros, mesmo em espécimes muito pequenas. Então, para esse tipo de projeto é muito importante fazer isso, né? Porque vocês veem que, se eu for querer estudar câncer de pulmão, e eu não conseguir estudar biópsia, eu vou perder todos esses casos aqui, né? Então, é importante o jeito que a gente lida com esse tipo de material. E vejam aqui a nossa frequência de mutações, né? BGFR, ó, 41%. Aqui são os dados pós-2019, quando a gente começou a fazer com NGF. Antes a gente fazia com sequenciamento clássico, né? Eu estou muito curioso para pensar dentro desses aqui, cara, em quais que são HIV relacionados, né? Para ver se a gente confirma aquele dado. E por último, aqui, para concluir, a questão das autópsias, né? A gente está propondo, as autópsias no mundo inteiro tem uma tendência a cair em termos de número, né? Normalmente já tem números bastante baixos, mas a gente está propondo fazer uma coleção prospectiva de autópsias dentro do biobanco. O nosso serviço de autópsia, atualmente na faculdade, faz em torno de 500 autópsias por ano, certo? E 1.400 verificações de óbito, dá mais ou menos 5 casos por dia, tem horários de ambulatório na autópsia, certo? E aqui, só para vocês se localizarem, então, né? Então, ICESP, aqui está a Faculdade de Medicina, lá onde a gente está, e o setor de autópsia aqui, tá? E a facility maior que foi montada aí do biobanco, na verdade, tem aqueles freezers que eu mostrei para vocês estão aqui dentro, mas tem uma facility muito maior e definitiva nessa área. Então, a gente está falando, inclusive, essa área para o biobanco de HIV e câncer. E normalmente varia de 150 a 200 autópsias completas de câncer que a gente tem lá. Muitas delas são do próprio ICESP. Aqui a gente tem um panorama histórico das autópsias de pacientes com AIDS, tá? A maior parte deles com AIDS, de fato. E a gente vê que tem um pico aí são 1.093 casos nesse período aqui, mas o pico aqui é entre 94 e 2000, né? Certo? Muitos, então... E aí vocês veem que só nesse período todo, com 1.093 casos, só teve 73 casos de câncer, né? Possivelmente porque eram pacientes que, nessa época, ainda morreram de outras coisas, não tiveram a chance de ter câncer, né, lá no futuro.
E quase todos esses casos, na verdade, eram linfomas de alto grau, tá? Justamente tumores definidores de alvo, então, linfomas B, difusos de grande célula, e poucos carcinomas. Bem diferente da casuística que eu mostrei agora dos pacientes vivos lá do IPEC, né? Bem diferente mesmo. Tá? Então, a gente imagina, com esses dados aqui do Dr. Karim, que a gente vai ter cerca de 20, se a gente continuar no mesmo ritmo, né? Vão ser 20 casos por ano que vão ser candidatos a fazer autópsia para a gente coletar. A grande coisa é que, além de estudar o próprio tumor, a gente vai poder estudar outros tecidos, né? E ver como o tumor está se comportando, por exemplo, em termos de progressão. Vocês viram que a progressão é uma coisa importante aí, né? Então, eu poder estudar o tumor primário e as suas metástases no próprio pode dar insights bem diferentes, né? Especialmente quando a oncologia oferece alternativas terapêuticas para quem tem tumores avançados. Então, dificilmente eu vou conseguir fazer isso num paciente vivo, né? Eu vou dizer para ele, ó, eu vou biopsiar o seu tumor, já sei que é câncer, agora eu vou biopsiar os outros lugares também, né? Dificilmente vai dar para fazer isso. Numa autópsia eu consigo fazer. Na verdade, fazer com que isso aconteça, né, não é muito fácil, né? Porque os médicos resistem a pedir autópsia hoje em dia, né? Então vai ser uma função muito do clínico conseguir de fato essas autópsias, né? Então eu já botei aqui o Dr. Karim como responsável pela parte mais difícil do projeto, né? Que vai ser quando o paciente lá na unidade de terapia intensiva ou na emergência, né, falecer por a óbito, conseguia o consentimento, né, da família para fazer a autópsia e avisar daí o time do biobanco para ir fazer a coleta, porque não basta fazer a autópsia, vai ter que vir alguém do biobanco para fazer a coleta no momento da autópsia. E a gente imagina que o time da patologia pode colaborar nos casos incidentais. O paciente vai à autópsia sem saber que tem um câncer, mas sabe que é HIV positivo, e acaba durante a autópsia, certamente vai ter um número não insignificante de casos, vai achar um tumor. Imagino até que sejam tumores aí pequenos, ou dentro de outra coisa, e aí vai poder, então, chamar o time do biobanco para coletar o paciente já está sendo autopsiado. Para que isso funcione, tem uma série de informações que têm que ser coletadas, né? A maneira como a gente faz isso atualmente, já no ICESP, nos casos cirúrgicos, já é super bem estabelecido, que eu imagino que a gente não tem dificuldade. E lembrando para vocês o que eu falei lá no começo, né? Eu estou falando dessa parte aqui, né? É desde recrutar o caso até, de fato, estocar. Mas aqui estão todos os outros pesquisadores. Eles podem submeter o projeto e pedir material para usar esse material. Tá? Só tem um projeto aprovado dentro da instituição. Nós temos muitas facilities lá dentro que podem ser usadas dentro da patologia, né, para fazer esse tipo de estudo. Agradeço vocês pela discussão para falar. Obrigado. Muito obrigado, Evandro. Acho que foi bem elucidativa. No começo você falou que deu a entender, né, do porquê que você falaria, mas acho que as pessoas entenderam o porquê que você explanou tudo isso. E essa visão patológica a gente sempre aprende, né? Mesmo quem está dentro aí do assunto, acaba acrescentando coisas. Antes de passar para as perguntas, eu queria só fazer duas observações bem rápidas, né? Uma delas é dizer que, junto dentro desse projeto, a gente está ainda nessa parte de etiologia, tentar ver causas e tudo mais. Mas, paralelamente a isso, outros centros já estão fazendo pesquisa com medicamentos para tratamento. Então, isso tudo é importante. Então, isso que o professor Evandro falou, do EGPR, de todas as outras linhas aí de mutações, existem drogas para isso que estão sendo testadas. Além disso, outras drogas em estudos clínicos, em trials clínicos também. Então, o que a gente pretende é que no futuro a gente também participe desses tipos de estudo. Tá? E vocês viram que ele deu ênfase mais a 2 tumores, né? Porque existem, né, um mundo aí de tumores. E a última coisa antes de passar é só para dizer que atualmente a gente está mais ou menos já com 1.200 pacientes e a gente está mantendo a média de 100 pacientes ano, né? Na verdade, assim, por um lado, eu acho até infelizmente, porque a gente está vendo que os pacientes estão evoluindo e como o próprio professor Evandro mostrou aí para vocês, tem, né, uma letalidade maior, uma evolução pior e por aí vai. E eu queria passar tanto para a plateia quanto... Karine, você é participante do projeto? Você pergunta.
Não, doutor. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Essa parte que você colocou dos antivirais, essa questão da permanência do aparecimento de tumores, é muito interessante, né? É, eu vi a infecção pelo HIV desde o início. Aí a gente tinha vou falar uma coisa por cima, que a gente tinha sempre aquela ideia que era um marcador que tinha, não era um marcador perfeito, todo mundo sabia. A gente tratava CD4. CD4 por dia, a gente ficava feliz. Depois, com alguns estudos, a gente viu que a ideia mudou, né? Na verdade, você não tratar o CD4, você não tratar a carga viral. Bom, o objetivo do tratamento da carga viral é tirar a inflamação. Né? Mas, mesmo assim, e aí você pensa, quando você tira a inflamação, você restaura o sistema imunológico, teoricamente, que na verdade isso não acontece totalmente. Né? E isso deveria parar. Né? Não parou. Então, é possível ter uma comparação, porque ali uma comparação seria uma comparação meio extinta, né? Porque os grandes inibidores de protease, né? Saquinavir e viravir, começaram a surgir por volta de 93, né? 94, mais ou menos isso, né? O número de casos não diminuiu. Ou o tipo de casos de tumor mudaram. Isso é uma pergunta que não sei se é cabível. Então, uma parte dos casos, esses casos mais relacionados a infecções, principalmente, claramente diminuíram. Certo? Na verdade, todos eles diminuíram em termos comparativos quando a gente proporcionais. Então, tem aquela tabela daquele estudo populacional nos Estados Unidos, do registro de câncer americano, justamente mostrando isso, né? Que todos eles diminuíram em termos de frequência, mais os casos relacionados à infecção. Esses casos, de fato, diminuíram. Mas os casos não relacionados à infecção, apesar de terem diminuído em frequência, com o aumento da sobrevivência dos pacientes, em números absolutos, eles cresceram. Então, o risco permanece em todos esses tumores, praticamente. Existem grandes exceções, como o carcinoma coloretal, né? O risco permanece maior do que a população em geral, certo? Mas claramente mais nos tumores não definidores de AIDS e não relacionados à infecção, à co-infecção. Antes de passar para o chat, mais alguém aqui na plateia? Alguma pergunta a mais, alguma observação? A gente tem uma pergunta aqui do Dr. Daniel, que é médico lá no CAP com a gente. E ele pergunta se você sabe dizer para a gente qual é o estadio dos pacientes que estão chegando com a neoplasia de orofaringe, laringe, né? Vem junto com uma preocupação aí, de fato, da gente não ter uma rotina de rastreio, né, para esses cânceres que têm aumentado a incidência na população HIV que envelhece. Eu não tenho até o dado objetivo, tá? Mas é avançado. É avançado. Eles chegam em tumores avançados. Certo? A gente não tem dados nossos, até podemos fazer isso agora, né? Especificamente, os casos do ICESP, em geral, de laringe e carcinoma orofaríngeo, são tumores avançados. E os dados da literatura mostram que, no caso dos pacientes HIV positivos, são ainda mais avançados. Certo? A gente poderia, nós não temos um número desprezível de casos, né? Poderíamos até fornecer uma estatística própria da gente. Mas, certamente, se fossem tumores precoces, eu já estaria sabendo, um pouco. Apesar de a gente não pegar no ambulatório, os casos que chegam lá no nosso ambulatório são todos avançados mesmo. A gente só não sabe se é porque vem a amostra viciada já com infecção, com outras questões, ou se é por toda essa questão estrutural mesmo do sistema de saúde, porque a gente fala de screening, né? Mas onde será feito esse screening, né? Quer dizer, como é que os ambulatórios que atendem HIV
vai conseguir ter acesso ao screening para até o câncer de canal anal, que o Ministério da Saúde recomenda anualmente, dentro do HC a gente tem dificuldade de fazer anualmente a anoscopia deles, né? Então, imagina o resto da questão do sistema de saúde nosso. Acho que isso é importante. Aqui a gente está colocando o que é o ideal, é o mundo ideal, mas na hora que a gente vai para a prática, a gente começa a bater cabeça. Agora tem uma pergunta minha. Acho que juntando um pouco com a pergunta do Daniel, eu tentaria racionalizar e pensar assim, para quem será que vale a pena a gente fazer o screening mais precoce para câncer de orofaringe, laringe? E da mesma ideia, pela dificuldade da gente ter exames, conseguir tudo mais, será que a gente conseguiria traçar um perfil dos pacientes que a gente poderia investir mais em screening de câncer de pulmão? Câncer de pulmão, de fato, me preocupou na apresentação, né? E a gente não tem nenhuma rotina de screening, né? Mesmo para a população em geral, não está recomendado screening para câncer de pulmão, existe controvérsia, mas talvez mesmo para tabagista pesado, né? Eles falam que existe controvérsia, para a população que vive com HIV, né? Com esse aumento de câncer de pulmão, mesmo para os não tabagistas, né? Não associado a tabaco, mas será que teria um perfil de população de pacientes que a gente deveria investir mais nesse rastreio? O câncer de pulmão na população em geral, né, na população tabagista, bate na trave, né, quando se faz estudos de risco-benefício. Por isso que existe essa polêmica toda, se deve fazer ou não deve fazer. Em muitos congressos o pessoal defende fazer, aí chega alguém na mesa e diz que não, então bate na trave. Eu acho que aqui tem grande chance de valer a pena, porque a gente tem mais um fator que claramente está associado ao aumento da frequência. Então, se a gente tiver um paciente que é tabagista e HIV positivo, a gente tiver esses resultados de risco-benefício, o insight que se tem, uma vez que só sendo tabagista já bate na trave, né? Então, tendo mais um fator que claramente aumenta para o dobro da frequência da população em geral, né? Ou mais. O dobro é nas melhores estatísticas. Eu imagino que se HIV positivo e tabagista, quase que certamente, quando a gente tiver esses resultados de risco-benefício, vai valer a pena. Tem mais alguma pergunta? Tá. Então, tá. É que eu fiquei ansiosa de saber qual que é a previsão de ter esses resultados, né? Para a gente ver o risco-benefício. Então, esse é um dos grandes problemas, né? Que, felizmente, não é todo mundo que desanima com esse problema, né? Porque para saber risco-benefício de screening, a gente depende de muitos anos, né? Para saber se aquilo valeu a pena ou não valeu a pena. No caso deles, como eles desenvolvem tumores mais precocemente, eu imagino que talvez em 10 anos a gente tenha algum resultado que seja mais claro. Eu estava pensando aqui no risco-benefício, né? Porque quando você mostrou o slide de... Não, sei, não. O slide dos subtipos, né? Na hora que você vai para análise genética, e que os pacientes HIV tinham 30% de um perfil que não tem tratamento. Que é o Carrasco. Então, assim, tudo bem, a gente pode fazer um screening, mas se for esse subtipo, né? Se for esse tipo, no fim, não tem tratamento? Como é que eu não estou muito por dentro? Não sei se o Karim e você, Evandro, conseguiriam ajudar a esclarecer a situação. Não, ele não tem tratamento com terapia-alvo, tá? Então, essas terapias baseadas na presença de determinadas mutações. Mas, por exemplo, ele tem aquele tumor mutation burden 75% e PDL1, naquela casuística é 9 de 11 casos, né, super expresso. Então, parece que imunoterapia seria uma tremenda alternativa. E mesmo os pacientes que não tivessem nenhuma dessas alternativas, ainda assim teria a terapia convencional, que é a quimioterapia, né, em várias bases. Mas tem muita coisa nova aparecendo. Mas imunoterapia parece uma coisa muito interessante, né? Tem que ver como é que vai conversar com o HIV. Né? Bom, então, vou encerrar por aqui e agradecer muito aí o delay do YouTube.
Uma pergunta aqui do Rodrigo Caldas Ramos da Silva, é se esse rastreio de câncer de pulmão, o ideal seria ser feito com tomo? É tomo de tórax, é isso? A princípio é tomografia, certo? Eu não sou um especialista nessa área, né? Mas a tomografia equilibra a questão do limite de detecção, né? E do custo, né? Então, abaixo dela seria fazer um raio-x e acima dela uma ressonância, né? Então, acaba que a tomo acaba sendo a solução, né? Quanto tempo fazer essa tomografia? Também é uma outra questão em aberta. As questões de $1 milhão. Não tem mais perguntas aqui pelo chat. Gostaria de agradecer, realmente, Evandro, foi muito bom, foi bem elucidativa e, mais do que isso, eu acho que trouxe, né, para a gente, mostrou o nosso trabalho aí, né, deu uma ampliada. Para completar também, ano que vem, a gente já está, eu, a Ângela, o Vitor, já estamos discutindo a questão dos residentes passarem no ambulatório de onco-HIV também, terem esse contato, porque, como vocês perceberam aqui, tem um mundo gigantesco a ser explorado. E mais do que explorado, para aprender, né? Porque daqui a pouco eles estão batendo ali na porta. Né? Porque o que eu faço hoje é o que todos nós que atendemos HIV vamos fazer amanhã. Ou seja, ver interações medicamentosas, se vai poder fazer quimio, se não vai. Tem muita interação com os antirretrovirais também, das quimioterapias. Tem quimioterapias que são contraindicadas, decorrente dos antirretrovirais. Então, assim, aqui o Evandro mostrou mais essa parte de etiologia e tudo mais, que ela é interessante e a gente precisa saber, e patológica, mas também tem a parte clínica, que é um outro mundo, mas é um mundo associado a este. Então, como vocês podem ter percebido, aí tem espaço até dizer chega, tanto para a gente aprender quanto para desenvolver. E muito obrigado, porque realmente, Evandro, a aula foi bem esclarecedora mesmo, e eu acho que mesmo para as pessoas que ainda não tinham muito contato, conseguiram, né, pelo menos criar um gostinho aí pelo assunto, que acho que era esse o intuito. Obrigado. Pessoal, depois de todas essas atividades aqui, vou falar aqui bem rápido, eu queria agradecer a presença de todos. Né? A gente está, como foi falado no início da manhã, essa jornada, que é tradicional, a gente está num esquema diferente. Né? É diferente para vocês que assistem, para nós que assistimos também e para nós que organizamos. Né? Então, a gente vai aprendendo aos poucos, sabendo que esse formato híbrido é o formato adequado ou não é o formato adequado. Então, bom, no fim das contas, eu espero que tenha sido útil. E a gente viu muita coisa interessante, né? Muita coisa importante. A gente viu os colegas mostrando as teses defendidas. A gente viu palestras muito boas, né? Boas. E, eu acho que foi extremamente, bom, particularmente na minha opinião, acho que foi muito útil. E a gente vai conversar depois qual seria, se nós vamos manter o mesmo formato, se nós vamos mudar o formato, qual seria o formato para conseguir o maior alcance possível. Né? Muito obrigado a todos e boa tarde.